pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariane e nós vamos continuar conversando sobre matemática. E o vídeo de hoje é regra de 3 simples. Vamos lá? Consta na história da matemática que os gregos e os romanos já estudavam as relações entre proporções, porém não chegaram a aplicá-las na resolução de problemas. Foram os árabes, na Idade Média, que trouxeram a regra de 3. Leonardo de Pisa, no século VIII, em seu livro Liber Abaci, difundiu os princípios desse método, dando o nome que conhecemos hoje como regra de 3 números conhecidos. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Para isso, a gente tem que usar esses seguintes passos. Primeiro, construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Identificar se as regras são direta ou inversamente proporcionais. E, por terceiro, montar a proporção e então resolver a equação. Por exemplo, com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, primeira coisa, montar a tabela, tá? Para montar a tabela, vamos achar as grandezas. Qual que é a grandeza que está falando? Da área. Que área? Da área da placa solar, que transforma em energia. Segunda grandeza, energia. Agora a gente tem que identificar o tipo de relação, tá? Se é inversa ou diretamente proporcional. Então, a área. Se a área tem 1,2 metros quadrados, a placa produz 400 de energia. Se eu faço uma placa de 1,5 metros quadrados, quanto que vai dar esse consumo de energia? Então, iniciamos a gente começa colocando uma seta para baixo ou para cima em uma das colunas, que foi escolhido na segunda. Agora a gente analisa. Se eu tenho uma placa de 1,20 m e faz uma energia de 400, se a minha placa aumentar, vai para 1,50 m, o que vocês acham? Vai aumentar a energia ou diminuir? Aumentar, né? Então, aumentando a área de absorção, a energia solar também aumenta. Como as palavras correspondem, aumentando, aumenta, podemos afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais. Assim sendo, colocamos uma outra seta, mas do mesmo sentido, né, para baixo, na outra coluna, nesse caso na primeira. E a gente vai montar a proporção e resolver a equação. Então, vamos lá. Colocamos a segunda seta. As setas viradas para o mesmo lado indica diretamente proporcional. Montando, então, eu tenho aqui 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para x, igual lá em cima da plaquinha. Isto aqui é a nossa proporção, então, para mim resolver, eu faço o quê? Produto dos meios é igual o produto dos extremos. Monta a continha, faz a multiplicação e daí resolve a equação. Aqui, depois de resolvido, tenho que dividir por 1,2, que a gente divide sempre os dois lados com o número que está junto à letra. Tá? Resolvemos 500 watts. Vamos ver outro exemplo. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas.
Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 quilômetros por hora? Então vamos lá. Primeira construção da tabela, tá? Identifica as grandezas. O que está falando? Velocidade e tempo. Vamos ver o tipo da relação agora. Então, se a velocidade é 400 km por hora, o tempo 3 horas. Ó, corresponde aqui do lado, cuide na hora de montar a tabela. 480 a velocidade, então quanto vai ser o tempo? X. Colocamos então uma setinha, tá? Agora a gente analisa. Se a velocidade de 400 km por hora eu demoro 3 horas, se eu aumentar essa velocidade, for para 480, será que o tempo vai aumentar ou o tempo vai diminuir? Se eu andar mais rápido, o tempo vai diminuir, né? Então, aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui. Como as palavras são contrárias, ó, aumentando, diminui, podemos afirmar que as grandezas são inversamente proporcionais. Assim sendo, colocamos uma outra seta no sentido contrário, no caso virado para cima na outra coluna. A gente monta as proporções, resolve a equação. Então vamos lá. Ó, coloquei essa aqui por primeiro, então como a gente já viu que vai uma aumentar, a outra diminuir, isso quer dizer o que as setas, para a gente ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso, é inversa, então a gente vai montar a equação. Cuidem aqui, ó. Quando é inversa, a gente tem que inverter uma das colunas. Então, neste caso, foi copiado, ó, 3 está para x, assim como 480, ó, invertido, está para 400. Resolve a proporção normalmente, tá? Resolve a equação e encontramos, então, o tempo. Vamos ver outro? Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Primeira coisa, tabela. Vamos fazer o quê? Grandezas. O que eu tô falando? Camisetas e valor. 3 camisetas, eu pago 120. 5 camisetas, será que eu vou pagar mais ou menos? Vou botar uma flecha. Ó, de 3 camisetas, eu vou comprar 5. Então, aumentou o número de camisetas. Se aumentou o número de camisetas, vocês acham que vai aumentar o valor a ser pago ou diminuir? Aumentar, né? Isso aí. Então, isso aqui é o quê? Direta ou inversamente proporcional? Diretamente. Quem respondeu? Isso aí, certo? Agora a gente monta então a proporção e resolve a equação. 3 está para 5, assim como 120 para x. Multiplica então o produto dos meios igual ao produto dos extremos e a resposta divide e encontramos. Vamos pagar então R$ 200. Mais um, vamos. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Vamos lá, para a tabela. Que grandeza nós estamos falando aqui? Horas trabalhadas e os dias que foram trabalhados, né? Então, se foi trabalhado 8 horas durante 20 dias e eu resolvo trabalhar 5 horas, será que vai demorar mais tempo para mim fazer o mesmo serviço? Mais ou menos tempo, mais ou menos dias. Vamos dar uma flechinha. Então, eu tinha 8 e diminuí para 5 horas trabalhadas. O que vai acontecer com os dias? Trabalhando menos tempo, vai aumentar. Então, uma grandeza aumenta e a outra diminui. O que é isso?
e inversamente proporcional. Quem falou, acertou. Monta a proporção e resolve. Para montar, não esquece que temos que inverter uma. Então, aqui já está invertido. Subiu o x, o 20 desceu. Multiplica o produto dos meios igual dos extremos. 5 vezes x, 5x. 20 vezes 8, 160. Divide os dois lados pelo número que está na frente da letra e encontramos um valor lá, que é o quarto valor que nós queremos encontrar. Ok? Até mais!